Amém. Queria compartilhar uma palavra com vocês hoje. Está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo ao seu filho Timóteo, no capítulo 2. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Estou muito feliz hoje, eu dei uma olhadinha aqui. Estou recebendo uma pessoa muito especial aqui. Existem pessoas que Deus prepara na vida da gente para que a gente conheça, porque serão instrumentos de Deus, né? Eu já falei algumas vezes aqui na nossa igreja. Teve uma época, porque graças a Deus a minha vida e da pastora sempre foi um livro muito aberto, né? E teve uma época do meu ministério que nós passamos uma crise muito séria no nosso casamento. Um momento muito delicado. E geralmente nesse momento, é como eu acabei de ministrar aqui na oferta, o religioso, ele não olha para aquilo que Jesus faria, ou para aquilo que é a vontade de Deus. O religioso, ele quer acabar de pisar, de destruir. A gente sempre brinca que, infelizmente, o povo de Deus é o único exército que, ao invés do cara dar a mão para o outro, para erguer o outro, ele acaba empurrando o cara para o buraco, né? E nessa época, Deus usou uma pessoa, uma serva de Deus assim, que realmente nos acolheu, nos amou, que a gente orava, irmão. Foi assim um tempo muito precioso. E ali a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento foi sustentado através da oração. Momento difícil, irmão, em todos os aspectos, até na questão de suprimento. E eu lembro como hoje que a gente não tinha o recurso, mas sempre Deus usava essa pessoa. Irmão, foi assim um tempo muito precioso, né? E hoje eu tenho o prazer de ter ela aqui, que é a pastora Ana Angélica. Ela está ali, ó. Ela é uma bênção de Deus. Eu não gosto muito nem de chamar ela, porque ela sempre gosta de ficar quietinha no canto dela. Levanta a mão aí, pastor, em nome de Jesus. É uma profetisa do Senhor, uma mulher de Deus. Porque a pastora sempre fala da pastora Ana aqui, né? Na nossa época, agora não, meus filhos estão grandes, não, meus filhos eram pequenos. E a pastora Ana, a oração dela menor é umas 2 horinhas. As crianças corriam dela, ó, pastora Ana! Porque ela é uma mulher de oração, né? E da igreja que eu pastoreava, ela era minha líder de intercessão lá. E o chicote estalava na oração, viu? E ela colocava todo mundo, os meninos. Vem aqui, filho, eu vou te ensinar já o caminho, como é que funciona, né? Então, é um prazer receber você aqui. A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Então, quero te honrar de altar, porque é uma grande mulher de Deus. Amém? E não só na minha vida, na vida dela, ela tinha sonho de andar para fora, de ir para outros países, né? Mas para isso tem que ter recurso, né? E a pastora Ana sempre foi uma mulher batalhadora, sempre, né? Criou seus filhos batalhando, trabalhando, mas ela falava, eu vou para fora, eu vou para... E foi, morou na Inglaterra, Deus honrou tudo, né? Esse Deus é bom, glória a Deus. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Do 1 ao 5 diz assim, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém? Feche teus olhos. Senhor, fala conosco nessa manhã. Ministra as nossas vidas, Senhor.
que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tratar com cada um de nós, nos dar um entendimento, como eu já tenho falado em alguns cultos aqui, que nós não venhamos trabalhar o atalho, mas sim o caminho, e que nós possamos então, meu Pai, sair daqui nesta manhã, com uma palavra selada ao nosso espírito. Desde já, meu Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, nessa igreja, porque nós sabemos que, apesar de nós, o Senhor faz, porque na verdade a gente acaba atrapalhando muitas vezes aquilo que é o teu projeto, mas que a tua misericórdia sempre tenha nos alcançado, Senhor, para que a tua obra seja concluída neste lugar. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Nós sabemos que Paulo, ele fundava as igrejas, e não é como hoje, né? Não tem essa tecnologia, avião, papá, o cara está aqui, o cara quer ir para os Estados Unidos, vai lá, já está lá. Então era tudo muito difícil, tudo muito complicado. Então, como é que acontecia? Paulo fundava as igrejas, geralmente levantava ali presbíteros, pastores para estar pastoreando, e ele fazia uma supervisão de fora, né? Inclusive através das epístolas, das cartas. Então, Paulo escreveu vários tipos de cartas, dentre elas, algumas cartas que nós chamamos de cartas pastorais, né? Cartas que Paulo manda para Timóteo, para Tito, que foram filhos que ele gerou na fé. Então, pessoas que ele formou, que ele pegou do zero, formou e enviou. Pegou do zero, formou e enviou, MDA. Pegou do zero, né? Formou, né? E enviou. Ganhou, formou e enviou. Amém? Só que, obviamente, pela correria, implantação de igreja, ministração, e o que Paulo fazia nessas cartas? Paulo ia o quê? Dando o viés aí, o caminho, para que esses filhos na fé, para que esses pastores não errassem, né? Quando você estuda um pouco sobre Timóteo, sobre Tito, o que nos leva a entender que eles eram ainda jovens, né? Mas a função de Timóteo era como se fosse uma função de bispo, porque ele tinha que supervisionar um colegiado de pastores. Então, Paulo está trabalhando na vida do seu filho Timóteo. E Paulo está ensinando a Timóteo também como gerar filhos. Olha que coisa interessante. Timóteo era filho de quem? De Paulo, obviamente, espiritualmente falando, tá? E agora, o Paulo está ensinando o seu filho a gerar netos, né? No caso de Timóteo, Paulo está ensinando Timóteo a gerar filhos, né? Como que ele tem que trabalhar esses filhos? Nós temos uma compreensão, às vezes, meio destoada daquilo que a palavra nos ensina acerca de filhos. Então é muito comum na igreja, dentro da visão que a gente crê, eu vejo aí no meio, né? Ai paizinho, ai mãezinha, né? Glória a Deus. Só que muitas vezes eu vejo que isso é algo muito mais emocional do que espiritual. Porque tem muita gente aí querendo ser filho só enquanto está tudo bem. Primeiro confronto que tiver, já vai querer ficar bastardo. Já vai querer correr do pai. Porque a compreensão que nós temos de pai, de paternidade, é como se nós tivéssemos uma pessoa sobre nós para somente alisar as nossas deformações. E essa não é a condição de paternidade que a Bíblia ensina. O pai espiritual é aquele que confronta, aquele que corrige, aquele que elogia, aquele que pega na mão, aquele que anda junto, aquele que ensina. Então essa é a condição de paternidade. Só que às vezes nós não entendemos dessa forma e temos dificuldade. Então, eu ando com a pessoa é meu pai espiritual, minha mãe espiritual, estou caminhando na obra. E a ideia do pai é ensinar, não é isso? Sim ou não? Então eu chego com a minha filha, que é a Maria Luísa, ela é pequena. Aí eu vejo a Maria Luísa pegar esse envelope e rasgar. Eu vou corrigir. Ó, filha, não pode, porque isso aqui é da casa de Deus, foi comprado com o dízimo dos irmãos, papá. Eu vou ensinar, para que na próxima vez ela não faça. Talvez hoje ela nem goste da repreensão, mas eu estou investindo na vida dela. Então nós, espiritualmente falando, temos que entender dessa forma. Quando somos corrigidos, é para que haja um crescimento. Nós somos gigantes para ver a deformação ou o erro do nosso discipulador, mas somos um anão quando é para enxergarmos os nossos erros.
Então nós precisamos ter uma compreensão e sempre analisar o seguinte: se o meu discipulador, ele está ministrando a minha vida, é porque ele quer que eu cresça, é porque ele está gerando em mim, né, um sentimento de paternidade, né? Ele quer que eu cresça segundo as orientações bíblicas. Agora, falar isso é fácil, mas no dia a dia é complicado. A pessoa se submeter ao querer de Deus para a sua vida, às vezes é difícil. Por quê? Porque o querer de Deus para as nossas vidas sempre vai confrontar a nossa carne, a nossa alma, o nosso eu. Embora todo mundo na igreja diga que eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas nós somos tendenciosos a querer fazer aquilo que a nossa alma quer. Por exemplo, nós tivemos a conferência dos jovens. Então teve os setores de trabalho. E teve um setor que é do banheiro, onde ficava 2, 3 meninas ali naquele banheiro e 2, 3 meninos no banheiro dos homens, só limpando, passando desinfetante. Então o povo vem, usava o banheiro, os mictórios, caía lá, desinfetante. Na alma dele, você acha que ele queria estar lá? O pau cantando aqui dentro, os jovens buscando, adorando, e os caras lá no banheiro. Você acha que isso satisfaz a alma dele? Claro que não, mas por que eles ficaram? Sentimento de filho. Eu estou aqui debaixo de uma delegação do meu pai espiritual, do meu discipulador, para que o reino de Deus seja manifesto lá dentro. Porque aqui tinha jovens que não conheciam Jesus. Então, teoricamente, o sacrifício da alma dele lá, porque ele estava lá, mas queria estar aqui, né, valeu a pena para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, ser filho, querido, é andar em obediência. Não é na obediência daquilo que o homem acha, porque aquele que me discipula, ele tem que estar de acordo com a palavra. E aí eu vou o quê? Me colocar debaixo. Amém? Então eu coloquei aqui algumas coisas, por exemplo, que não são paternidade dentro do contexto igreja. Por exemplo, paternidade não é atitude motivada por alma. Então é muito comum escutar aí: ai, ô fulano errou, por que você não corrigiu? Ai, mas nem sei como chegar. Ah, ele é meu amigo. Irmão, está totalmente errado. Paternidade não é movido por alma. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Quem que ungiu Saul como rei? Samuel. Então, teoricamente, Samuel está o quê? Gerando Saul. Sim ou não? Só que, no meio da caminhada, Saul pisa na bola várias vezes. Faz o sacrifício lá quando não era para fazer. Em João 15 ele vai, João 15 não, Samuel, 1 Samuel 15, ele vai até Amaleque, era para matar todo mundo, ele traz o rei Agag vivo e traz os animais. Então ele erra várias vezes. Só que olha que coisa interessante, Samuel não alisa Saul. Deus fala para Samuel, fala: ó, pode falar para o Saul que eu rejeitei ele. Agora, se Samuel é como os líderes de hoje, sabe o que ele faria? Ele ia lá, ia rodear, ia não sei o quê. Não, ele foi lá, ó, assim diz Deus, Saul. Pá, acabou o papo. Está entendendo? Então ele corrigiu Saul. Ele não ficou com sentimento: ai, mas eu gerei, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Ele foi e fez o querer de Deus. Isso é ser pai. Gerar um filho na fé, gerar um filho espiritual é mostrar o caminho certo. Não é ficar fazendo, dando jeitinho, sabe? Ai, mas ninguém está vendo, eu vou passar um pano aqui para ele. Não, querido. Aí você vai gerar um filho delinquente. Espiritualmente você vai gerar um filho totalmente deformado, fora dos princípios da Bíblia. Ai, bispo, mas se ele ficar de bico, e se ele querer sair da igreja? Querido, se Deus tiver um plano na vida dele, ele vai ficar. Nem eu, nem você estamos acima dos planos de Deus. Agora, o que eu não posso é pelo motivo de: ai, mas ele é tão dodó, então nós vamos ensinar ele a ter couro de jacaré. Mas ele precisa aprender. Amém? Ele precisa aprender. Amém? Em toda regra tem a sua exceção. Mas quando você pega, às vezes, dentro de um contexto, filhos que são criados por pais mais firmes, você vai ver que a tendência é dar menos problema. É claro, querido, que chega uma hora que a pessoa vira adulta e ela vai escolher o caminho que ela quer. Mas, vou dar um exemplo. Quando a gente foi criado tudo lá na rua, chegou uma época que a gente começou tudo a usar droga. Tinha um japonês que andava com a gente, o Dinho. E ele era japonês mesmo, filho de japonês, né? Vou usar uma redundância aqui, japonês do Japão. Né?
criação, mas o japonês começou a desandar. Aquele japonês era mais brasileiro que nós. A gente está num japonês bagunçado. Quando o pai detectou o problema, irmão, assim, ó, sumiram com o japonês. Cadê o Dinho? Cadê o Dinho? Cadê o Dinho? Cadê o Dinho? Eu fui achar o Dinho esses dias no Face. Tá mais de quase 30 anos no Japão. Né? Hoje construiu uma família, está muito bem lá, trabalha acho que na Mitsubishi. Mas quando o pai detectou o problema, sumiu com o japonês. Pegou ele daqui, já mandou estudar no Japão. Né? Então, é questão de criação. Só que a maioria dos meus amigos aqui não se converteu, está largado lá, está na desgraça, uns morreram, outros estão na cadeia. Então o que eu vi? A ação do pai do Dinho resolveu o problema dele. Talvez se o pai não tivesse agido naquele momento, o japonês estava aí hoje desandado. Então essa questão do pai confrontar, agora eu estou trazendo para o âmbito espiritual, confrontar, ensinar o filho, mostrar o caminho, isso é necessário. Ainda que doa no filho, pode doer hoje, mas lá na frente ele vai entender. Muitas coisas que eu fui corrigido lá atrás, eu não entendia. Hoje eu entendo. Por quê? Porque a vontade do Senhor para mim e para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então lança fora sentimento nessa hora. Amém? Paternidade não é modinha de igreja. Ah, ele é meu pai. Ah, ela é minha mãe. Não. Isso aqui, meu irmão, é sério. É sério. Quando eu fui firmar com o meu discipulador, primeiro a gente ficou um tempo andando junto. A gente se conheceu. A gente viu se a gente comungava da mesma fé, a gente comungava, é óbvio, mas de detalhes, de identidade de ministério, como que eu enxergo o ministério, como ele enxergava, e se a gente tinha afinidade. Porque hoje eu com o meu discipulador, a gente conversa de tudo. De tudo, tudo. Eu não tenho, é livro aberto, querido. Então foi uma caminhada, até porque é algo sério. É muito comum, às vezes as pessoas, né? Hoje você é meu discipulador, amanhã é você, amanhã... Eu nunca vi isso. A gente joga pai fora? O pai abandona o filho? Oxe, está errado. Mas por quê? Porque vira modinha. Começa a achar que não é modinha, isso é algo espiritual. O Paulo tinha o Timóteo, o Moisés tinha o Josué. O que mais? Elias tinha um Eliseu. Então isso é bíblico. Bíblico, né? Como eu preguei lá na conferência, porque também tem filho que não quer. Tem filho que aborta. Por exemplo, Elias gerou Eliseu, mas quando Eliseu foi gerar Geazi, Geazi abortou. Por quê? Porque não quis obedecer, não quis ser confrontado. Porque lá em 2 Reis, capítulo 5, quando o pai, Eliseu, falou para Naamã que não queria receber, né? E ele estava perto, né? O Eliseu falou, eu não quero receber. Naamã queria pagar pela bênção. Eliseu falou, não. E aí o Naamã foi embora. O Geazi foi atrás, meteu uma migué e falou, meu pai não quer, mas eu quero, paga eu. E quando ele voltou, Eliseu falou para ele, não foi porventura o meu espírito com você? Por que você desobedeceu? Vou traduzir dentro do contexto que eu estou pregando. Por que você desobedeceu o teu pai? Eu não dei a direção? Por que você fez errado? Por causa disso, a lepra tomará conta de ti. Quando eu não obedeço o meu discipulador, quando eu não estou debaixo, a lepra espiritual começa a tomar conta. Aí eu esfrio, aí eu não tenho desejo de fazer a obra, aí ninguém presta para mim, eu sou o bambambam. Não é que você é o bambambam, é que você precisa entrar debaixo. Eu não escuto só o que eu quero do meu discipulador. Tem momentos que ele me confronta. Eu tá na Bíblia, tá certo, eu baixo a bola, perdão, vou fazer melhor, vou melhorar. Então vocês precisam entender qual é o verdadeiro conceito da paternidade. Não é modinha. Hoje você é meu pai, amanhã ele que é meu pai. O que é isso? Isso é prostituição espiritual. Não é verdade? Pode, querido. Por isso que eu tenho que pensar muito antes de tomar uma atitude, de ter um discipulador. Porque a partir do momento que a pessoa vai me discipular, ali a gente firmou uma aliança. Só em casos extremos, né? Às vezes acontece, o camarada vai mudar, vai para outro país, e mesmo assim no MDA está cheio de gente, né? Por exemplo, o pastor Cleito, ele está aqui em Barueri, o Gumer está lá no Japão, e o Gumer discipula ele lá do Japão pelo WhatsApp. E outra coisa, paternidade no nosso ponto de vista, dentro da visão MDA, não é
usar disso para benefício, ficar pesando na pessoa, né, que nem tinha umas modas aí, né, o cara era, eu sou seu discipulador, você tem que dar o dízimo do dia. Não, não tem nada disso no MDA. Eu tenho meu filho, o pastor Luiz, pastor Davi, eu tenho alguns discípulos meus, o André, porque eu amo e porque eu estou gerando neles. Pô, não é para o cara ficar feliz. Por exemplo, a conferência eu dei na mão do pastor Luiz. Ele desenrolou. Isso não dá alegria. Quer dizer, o que eu estou gerando nele está frutificando. Fez, gerenciou, administrou, pregou, recebeu os pastores. Quer dizer, está pronto já para assumir uma Betesda. Não é verdade? Amém? Então é isso. É transferir. Você gerar um filho é transferir. O que Paulo está fazendo aqui é transferindo para Timóteo o seu conhecimento. Ninguém vai ficar para semente. O tempo passa, irmão. Já estou quase 50. Então daqui a pouco essa molecada, essa meninada vai vir, vai tomar conta, vai fazer, vai realizar. Esses dias eu fiz o meu filho, o Bu, irmão. O Bu era todo vergonhoso, ministrou oferta aqui. Até esse jeito aí estava a gente trazendo voto aí que ele ministrou. Falei, rapaz, vou pôr você para ministrar oferta na igreja todo dia. A Juliana, minha filha, às vezes o pessoal fala, mas ela é igual a você, porque ela é pegada, é 1000 volts, e vai, e faz, e... Então isso alegra. Porque a gente está gerando. E você precisa gerar. Você não pode abortar, irmão. Você não pode ser um Geazi nessa transferência. Você não pode ser aquele que não aceita o confronto, não aceita a ministração. Você precisa amadurecer e crescer, né? Muita gente acha que é fácil a gente estar aqui, né? Viver o que a gente vive hoje aqui, né? Então hoje eu tenho uma pastora Ana de testemunha aqui, o próprio pastor Luiz, tantas pessoas que vieram com a gente. Irmão, a gente ralou muito, né? Porque as pessoas só vêem você quando você está bem. Pô, tá de carro bom, hein? Tá não sei do que bom. Mas quando a gente está no cavalete, não vem um. Nenhum vai falar, tá andando de ônibus, hein? Tá quebrado, hein? Então tudo é um contexto, querido. E a gente precisa aprender isso. Amém? Então não é modinha de igreja. Não é modinha, né? A gente, por exemplo, eu tenho pessoas aqui ainda que não sabem nem o que é princípio de honra. Porque não sabem o que é paternidade. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Imagine você pegando o ônibus com o teu pai. Quem que vai sentado e quem que vai de pé? Depende, né? Quando eu tenho o princípio de honra, o meu pai vai sentado e eu vou de pé. Mas quando eu não tenho, eu vou sentado e o velhinho vai de pé. O filho, ele honra o pai. Mas não honra forçado, não. Não honra porque estão dizendo que tem que honrar. Honra porque ama. Quem está entendendo? Lembra da sunamita? Em nenhum momento Eliseu foi lá, você tem que fazer isso, isso, isso para mim. Não. Olha o prazer da mulher. Primeiro começou a dar um pãozinho, dar um café. Daqui a pouco e outra. Essa mulher, ela detona em tudo de princípios, né? Porque quando ela pensa em fazer algo maior para o profeta, primeiro ela vai consultar quem? Quem manda na casa? O sacerdote, o marido. Bem, está passando aqui um grande homem de Deus, eu estou servando ele com pão, com leite, papapá. Agora eu queria fazer um negócio melhor, maior. Ele é um homem de Deus. Princípio de honra, eu quero honrar ele. E o marido fala, então vamos construir aqui uma edícula para ele para ele para ele repousar, para ele preparar os seus estudos e tal. Agora, quando essa mulher fez isso, o que aconteceu sobre ela? Ela foi abençoada. Esse é o princípio de honra. Quando eu recebo um profeta na condição de profeta, eu vou receber galardão de profeta. Então, nós precisamos entender na igreja que o filho, ele tem que ter o princípio de honrar o pai, de honrar as autoridades, as lideranças. Eu não tinha porque ontem fazer uma mesa. Você viu o tamanho da mesa que a gente fez para um cara comer? Os caras não acreditam. Eles chegam ali e dizem, mas para que isso? Os caras brincam, nem Salomão em toda a sua glória. Mas eu já corto, eu falo, porque eu estou recebendo profeta. Cada um tem os seus segredos, né? Um dos segredos que eu sei que Deus prospera o meu ministério é porque eu sou um investidor na vida de profetas. Isso é um segredo. Amém? Profeta não vem pregar aqui não para me ficar dando oferta de esmola não para os caras, para pagar o teu ônibus, a tua conta. E os meus meninos sabem disso. Eu dou oferta de honra.
Porque aquilo que eu semeio, eu colho. Então nós precisamos abrir o entendimento, sabe? A nossa igreja ainda é muito pobrezinha nisso. Desculpe, mas é a verdade. Tem irmão nosso que se preocupa com uma cebola ainda. Irmão, nós estamos voando, nego. Eu faço uma brincadeira aqui na igreja, mas eu sei que Deus está mudando, muita gente nova. Quando a gente era lá em cima, nós éramos uma igreja pequena com visão grande. Os pastores vinham pregar e eles ficavam, meu Deus, aqui o salão é pequenininho, mas a tua igreja tem uma visão de águia, né? Hoje a nossa igreja cresceu e a cabeça murchou. Não pode. Precisa avançar. Visão de águia, de honra. Aprenda isso com o teu bispo, eu estou dizendo. Se não der certo, aí você me procura. É princípio. E fazendo isso, o Senhor vai te honrar honrou sunamita. Então, eu tenho que entender que o filho honra o pai. Paternidade não é modinha. Paternidade, querido, não é brincadeira não é sentimento. O que é paternidade? Para a gente terminar, em primeiro lugar, paternidade é conduta, onde o filho luta a causa do pai. Olha o que 2 Timóteo 2,3 diz aí, ó. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, né? Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. Participa. Eu vou abrir aqui uma coisa aqui. Eu tenho que abrir, eu estou ensinando a igreja. Às vezes tem obreiro nosso que se preocupa com o café da manhã que o pastor toma lá em cima. Mas ficar aqui comigo, acabar o culto meio-dia, ficar aqui comigo até 4:30 da tarde ministrando pessoas, você não fica. E aí eu vou para Guarulhos, né, tomo um banho de gato e volto e prego de novo. Hoje acordou eu e a pastora, qual que foi o nosso comentário na cama? Mas hoje você acordou, você falou do que de dor para mim? Estou com dor no corpo inteiro. Eu falei, eu também. Mas vamos lá. Então, ao invés de você ter essa atitude, você tem que ter atitude aqui do que Paulo está ensinando para Timóteo. Compartilha dos meus sofrimentos. Ou seja, pense em honrar minha vida e não entender de forma errada, querido. E outra, querido, que cabeça é essa? Porque tem a mesa. Ô irmão, eu conquistei a minha vinha. Tudo que eu tenho é Deus que me dá, irmão. Aqui não cai nada no céu, não. Eu falo de peito aberto, diante do altar do guarda de Israel. Aqui é Deus que opera, irmão. Agora, não vem tocar na minha honra, não. Que é profeta, filho. Aqui é 20 anos fazendo isso. Coisas que eu nem lembro. Ontem, cadê a Adriele? Não está aí não, né? A Adriele dando testemunho, eu nem lembro. Nós pagamos casamento. Então, coisas em off, ninguém fala, né, Adri? E ela deu testemunho, eu tinha até esquecido. Quantas e quantas e quantas famílias que a gente ajuda aqui em off, que eu não fico falando, porque eu não preciso ficar jogando confete. E que muitas vezes vira as costas e vai embora e nem para dar um tchau. Mas é a semeadura que faz eu ter a minha colheita. Porque o bicho tem carro? Tenho. É a minha porção. Agora, quando eu peguei o meu carro quitado e pus na obra, ninguém estava falando, ninguém falou. Se você não sabe, eu já peguei um carro meu e coloquei aqui. E para não ficar a pé, eu comprei um carro em 36 meses sem entrada. Um carro que era umas latas de sardinha, que a gente vinha tudo. Então, querido, na minha vinha ninguém toca. Porque é Deus que dá. Então comece a ter visão certa. Tem uma família, até saiu da igreja faz tempo. Um dia passaram com uma Coca-Cola, a pessoa lá em cima. Onde vai isso? Para a sala do bispo. Mas ele toma Coca. Eu tomo Coca. Se ela quer tomar quissuco, é problema dela. Eu já tomei muito quissuco e muita bolacha querinho. Qualquer dia você pega o pastor João e fala para ele quantos bifes a gente rachava comprando lá no açougue. Aí não vinha um. Mas, irmão, 2 bifes, a gente fazia assim, comprava 3 bifes, era 2 para minha família que era maior e um bife para o pastor João, que a família era menor. Esse dia ele veio aqui na festa, sábado passado, do Arraial, ele estava conversando comigo, aí bispo, pensar que não é o que a gente já passou aqui para chegar até aqui. Então, filho, a gente precisa ter um sentimento curado. Isso é sentimento de quem não sabe o que é paternidade. Olha Paulo falando, ô Timóteo, vamos comigo.
Me ajuda, pô! Tem uma passagem em Coríntios, se não me engano, que Paulo fica muito mal. Porque Paulo vai para a cadeia, por causa do evangelho, e o tal do Alexandre, o latoeiro, o Demas, os camaradas que eram pseudo-discípulos, pseudo-filhos, na hora que azedou o pé do frango, todo mundo, ó, e ele ficou sozinho lá. E ele ficou tão irritado que ele falou, meu, isso aqui eu entrego na tua mão. Porque não eram filhos. O filho luta a causa do pai. Sabe o que eu espero? É lógico, irmão, eu estou aqui ensinando a igreja. Eu tenho um time aqui que é formidável. Tem um time aqui que me honra. Honra eu, honra a pastora, honra os pastores. Mas eu estou ensinando a igreja. Ao invés de você tem que ter cuidado com o teu bispo. Cuidado. O senhor comeu hoje? Estou vendo que o senhor está na correria aí. O senhor tomou um café? A pastora está bem, os teus filhos estão bem. Essa é a conduta de quem é filho. Amém? Quando eu encontro com a minha mãe, a senhora está bem? Como é que está a pressão? Como é que não está? A senhora está se alimentando direito? Como é que está o relacionamento? Como é que está o meu irmão? Eu quero saber, é minha mãe. Como que espiritualmente eu vou tratar o meu pai de qualquer jeito? Não estou nem aí, não pode. Segundo lugar, segunda conduta, o filho, então, o filho luta a causa do pai, primeira conduta. Segunda conduta, pai gera no filho fidelidade e transferência. Versículo 2. Olha o Paulo falando para Timóteo: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens. A condição do homem aí, ó. Lê aí. Lê no telão aí, ó. O homem que eu vou transferir tem que ser o quê? Lê aí no telão, meu filho. Tem que falar para você ser curado. Homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a. Então eu falo para os meus discípulos direto: é para vocês investir em quem é fiel. Pior coisa que tem é você ter discípulo infiel. Amém? Glória a Deus. Né? Claro que estava tudo dentro do plano de Deus, mas dos 12 teve um que ajudou a mandar Jesus para a cruz. Quem foi? Um discípulo infiel. Então Paulo está ensinando: Timóteo, eu estou te ensinando, você não vai transmitindo isso para qualquer um, não. Tem que ter um crivo. E qual é o crivo? Fidelidade. Irmão, eu tenho uma aliança com Deus e uma aliança com os meus discípulos. A partir do momento que eu firo essa aliança, eu estou o quê? Traindo. Se você pegar o livro de Ezequiel, de Jeremias, você vai ouvir muito falar em prostituição. Quem não conhece Bíblia está pensando que ele está falando de homem e mulher. Não, ele está falando de Israel e Deus. Porque Israel sempre foi prostituta. Sempre feriu as alianças com Deus. Nós não podemos ferir aliança, querido. Eu tenho que ser filho. E o pai tem que caminhar com o filho, ensinando. Agora, eu não posso aleatoriamente sair levantando. Não. Eu falo com eles. Porque aquilo que Deus colocou nas nossas mãos é sério. A Bíblia fala que eu não posso dar o quê? Pérola. Isso é sério, querido. Não adianta eu pegar isso aqui que é tão precioso, a palavra de Deus, o discipulado, e sabe, sair distribuindo para a pessoa que trata isso. Né? Tem pessoas que tratam diamante como carvão. Primeiro, ser chamado por Deus é um privilégio. A gente faz a obra de Deus assim: irmão, para com isso, para. Deus não precisa de você e nem de mim. É nós que precisamos de Deus. Está errado. O rabo está abanando o cachorro. É o cachorro que tem que abanar o rabo, gente. O poste está fazendo xixi no cachorro. Está errado. Nós necessitamos. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Mas às vezes nos achamos acima. Não. Se coloca debaixo. Fidelidade e transferência. Timóteo, do jeito que eu passo, você passa para outro. Mas tem que ser, o camarada tem que ser fiel. Tem que ser alguém que anda na mesma dimensão. Amém? Então, o filho luta a causa do pai. Tem que haver fidelidade e transferência. E obviamente, fidelidade mais transferência é igual a fertilidade. Quando eu sou fiel ao meu discipulador, quando eu estou debaixo da transferência, eu vou ser fértil.
Amém? Uma das coisas que muitas pessoas me questionam, a pastora sabe disso, os pastores, a gente vai num café. O meu discipulador, o pastor Júlio, a igreja dele tem mais ou menos 100 membros. Quando tem os cafés lá, a maioria dos pastores que vão lá, dá uma sondada, que pastor é complicado. E corre para o apóstolo, porque a igreja do apóstolo é grande. Né? E quando eu fui pedir, conversar com ele, a gente foi firmar, isso foi uma das coisas que chamou muita atenção do apóstolo. O apóstolo já até comentou comigo isso. Como é que pode a tua igreja, vocês têm uma média de 700 membros e você entrar debaixo de um camarada que tem 100 membros? Na verdade ele queria ver o meu coração, né? Eu falei, porque a transferência da unção, ela não está pautada em condições humanas. A transferência é algo espiritual, que se eu me coloco debaixo, Deus vai fazer. E é o que vocês estão vendo aqui na igreja. Né? Quem está vindo aqui de quarta-feira? Você viu como é que está aqui quarta-feira? Né? A maioria aqui vem de manhã, mas quem já veio aqui à noite, com o da noite? É Deus que faz, querido. É Deus. Agora eu tenho que me colocar debaixo. Amém? Irmão, não tem atalho. Ou eu me coloco debaixo, ou a minha vida vai ser essa mortandade. Tem irmão na igreja que eu olho, ele está, só falta enterrar espiritualmente. Está aniquilado. Porque não se coloca debaixo. Eu não. Apertou o meu dedão aqui, é na hora. Pastor Júlio, o senhor tem 5 minutos para mim? E conversa de tudo, hein, antes. Tudo. Pergunta para a pastora. Pastor Júlio. E isso tem sido um diferencial no meu ministério. Amém? Em nenhum momento eu quis. Não, eu estou debaixo. Estou debaixo. Qualquer púlpito que eu subo para pregar, olha, eu estou aqui, debaixo, né, da transferência do meu discipulador. Ele sabe que eu estou aqui. Irmão, eu não presto conta com o pastor Júlio. O pastor Júlio não tem nada a ver com a Bethesda. Ele não tem nada a ver, são igrejas distintas, mas nós temos uma aliança. E aonde eu vou, eu honro a vida dele. Isso é princípio de honra. Isso é paternidade. E nós como igreja precisamos aprender isso. Você precisa, ao invés muitas vezes de criticar, amar mais os seus pastores. Chegou umas pessoas aqui de um outro ministério, a pessoa nem chegou ontem. A pessoa vem, traz um chocolatinho para a pastora. Tem membro nosso aqui que está, mas nem um paz do Senhor mais alegre, sabe? Precisa parar com isso, filho. Você precisa aprender certo. Se a igreja, se você não ama o teu pastor, você está no lugar errado. Porque aqui tem que ter uma reciprocidade, aonde o pastor, a pastora ama a tua vida como pai, e você tem que ter essa reciprocidade do amor como filho. E eu não estou dizendo em questão material não, irmão. Porque a coisa que mais me alegra é quando eu faço um aniversário aqui, às vezes eu recebo um cartão. Irmãozinho, esses dias foi... Então, mas eu não sei o que foi. Tem uma senhorinha que congrega aqui, a avó. A avó, ela está aqui hoje? Cadê a avó? A avó ali, ó. Eita, avó. Irmão, a avó, aposentada. Eu não sei o que foi aqui. A avó veio com as toalhinhas lindas. Você vê o zelo, o cuidado, o preparo. Você vê que foi algo preparado. Olha, pastor bispo, olha, pastor. Ô, irmão, isso aí quebra qualquer um. Aí tem pessoa, querido, que não empresta a boca para o diabo, não. Honra, aprenda a honrar. E quando eu falo isso, é desde lá de baixo. Por exemplo, eu estou lá na célula, eu vou honrar o meu líder de célula. O líder de célula, eu vou honrar o meu supervisor de setor. O supervisor de setor, eu vou honrar meu supervisor de área. Eu vou honrar o meu pastor de distrito. Isso traz um envolvimento de bênção sobre a igreja e sobre o ministério. Glória a Deus. Amém. Terceira conduta. Nós estamos gerando filhos para a obra de Deus. Filho não é para mim. Aí a pessoa às vezes também, agora é o erro do pai. O pai gera o cara para ficar bajulando ele. Não, vem aqui atrás, vocês são meus seguranças. Não, filho. Nós geramos filho para o reino. Isso aí eu demorei a aprender, hein? Eu demorei. Esses dias eu estava com a pastora, algum irmãozinho vai ser da igreja. Passou.
Nós passamos e já vencemos isso, né? Hoje eu já não vejo dessa forma. Está pronto, está bem, está indo para o reino, vai com Deus. Isso é MDA, irmão. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Vai para o reino, vai fazer a obra. O que eu não quero é rebelião. Não, agora fazer a obra, eu gero o filho para o reino. E eu vou embasar isso do que eu estou falando aqui no versículo 4. Aqui, ó. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o... Então, qual que é o querer de Deus para a minha vida? Para mim gerar filho e mandar para a seara. Gerar filho e mandar para a seara. Gerar filho e mandar para a seara. Uns vão trabalhar nessa seara, outros vão trabalhar em outra seara, mas, né, existem denominações, mas reino é um só, que é o reino de Deus. Amém? Então nós estamos gerando filhos para a obra de Deus. Quarto lugar, paternidade é gerar filhos, né, que sabem absorver as bênçãos através do Pai. Versículo 6. A gente está terminando. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos. Isso aqui é o que? É Bíblia? É Bíblia ou não? É palavra de Deus? Sim ou não? A Bíblia diz que nada e ninguém pode ir contra a verdade. O que Paulo está falando para Timóteo aqui? O lavrador, aquele que trabalha na terra, tem que ser o último a comer da terra? Tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Então por que quando o teu bispo compra um carro, você fica falando? Por que se a mesa do teu bispo está farta, você fica falando? É Bíblia, irmão. Ou você está acima da Bíblia? Porque quando o teu líder de célula recebe um presentinho, ué, é a condição dele de líder. Ele galgou aquele espaço e Deus o levantou. Aqui está escrito que não tem que ser o último. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, diante de Deus. Eu tenho pastores aqui integral. Entre pagar uma luz e pagar um pastor, eu pago o pastor. Ele tem que ser o primeiro a comer. É isso que a Bíblia me ensina. Paulo fala para Timóteo. Timóteo é um bispo, ele está ensinando como tratar. Ô Timóteo, os presbíteros, os pastores têm que ser dignos de dupla honra. Igreja que deixa pastor passar fome, ela está fora da visão bíblica. Digno de dupla honra. Principalmente os que ministram a palavra. Aí vem os camaradas que querem arrebentar a Bíblia. Não amarra a boca do boi que debulha. Vou te traduzir. Não deixe de honrar aquele que trabalha. Amém? Mas é como eu vejo. Para alguns ser pastor, para mim não. Ser pastor para mim, irmão. E falo para os meus filhos. Vocês vão ser tudo pastor. Claro, eles têm o livre-arbítrio deles. Mas eu profetizo. Porque se fosse para ser engenheiro, nascia na casa do vizinho. Se fosse para ser advogado, nascia na outra casa. Nasceu na minha, é família sacerdotal, é profeta. Aí você pode falar, mas como é que eles vão sobreviver? Aquele que chama, supre. Essa é a diferença. Está entendendo, querido? Então, filho, nós estamos gerando filhos aqui. Eu não estou gerando primo, nem sobrinho. É filho. E nós precisamos, como igreja, aprender. Nós vamos ter a conferência agora. Aí o primo pensa assim, não, vai assim. Não, eu vou receber os profetas de Deus assim? Não. Nós vamos arrumar, nós vamos pintar a igreja. Irmão, aqui é a casa de Deus. Por que você não faz assim na tua casa? Vai vir lá o sobrinho lá da Bahia. Eu vou pintar aqui, vou trocar aqui a manta do sofá. Eu vou, né? Você quer receber as pessoas em honra. Mas na igreja, nós estamos gerando filhos. E ontem o Santidade Eu Quero deu uma lição
Ontem os jovens, porque quando é para pegar, eu pego e eu sou duro. Esse congresso eles arrebentaram. Sincronizado. Você vê tudo paternidade, você não vê ninguém respondendo, cada um no seu cantinho, fazendo o seu, todo mundo obedecendo. E aí quem ganha com isso é o reino. Aí, sabe o que aconteceu? Acabou tudo. Aí nós subimos, o pastor Luiz subiu. Aí sabe o que eles prepararam para o pastor Luiz? Uma mesa de honra. Eles prepararam. Aliás, os jovens aqui eles detonam, porque de manhã foi um cardápio, almoço outro cardápio, à tarde outro cardápio, diante de Deus. E aí à noite fizeram um jantar para o pastor Luiz. Surpresa. Fizeram um quadro, tiraram foto, e o homem ficou até, quase chora. E sabe muitas vezes quem tem o sentimento de fazer isso? Cá para nós, se fosse a mentalidade distorcida e errada, poderia até falar, não, porque a minha filha, ela tem prazer, a Ju. Ela poderia falar, não, eu sou pastora também, a honra tem que ser para mim. Não, ela ama honrar o irmão dela. Porque isso é princípio que eles aprendem com nós em casa. A gente precisa viver o que a Bíblia diz, gente. Esses dias, eu estava lá na minha sala, do nada, eu ouvi a voz de Deus. Nós temos a missionária Hélia, daqui da igreja, que é viúva e agora perdeu a filha. E Deus falou comigo, né? A gente tinha comentado um tempo atrás em casa, para me mandar uma ofertinha lá para ela, mensal, para ajudar ela. Que é isso que a Bíblia ensina, que a gente tem que ajudar as viúvas, porque às vezes você fica investindo em terra seca, então tem que fazer o que a Bíblia manda, abençoar as viúvas que necessitam. Então, gente, mais Bíblia e menos de nós. Está na hora da gente valorizar o que é paternidade. Valorizar. Até hoje, eu, quando tenho oportunidade, falo com o pastor que me gerou. Ele está lá nos Estados Unidos. No meu aniversário do ano passado, ele mandou uma mensagem para mim. Foi ele, quando eu cheguei destruído na igreja, drogado, que me acolheu, que me amou, pagou meu casamento. Eu vou esquecer? Não esqueço, irmão. Não esqueço nunca quem me ajuda. Então, filho, comece a abrir o teu coração. Comece a ler mais Bíblia. A Bíblia liberta. Porque muitas vezes a gente fala porque a gente não conhece. Lê a Bíblia. Queira ver o teu pastor bem. Se o seu pastor estiver bem, você está bem, porque é transferência. E com isso nós vamos ser uma igreja sarada e curada. Amém? Eu não tenho medo nenhum de pregar a palavra. Você sabe que hoje nós estamos vivendo a época da média, né? Tem muito pastor aí só fazendo média. Se depender de média, minha igreja vai esvaziar, porque eu prego a palavra. O que é, o que não é, irmão. Antes, eu converso direto com ele. Irmão, se eu quisesse, eu podia ter 10 empresários aqui. Sabe por que eu não tenho? Porque eu não pago pau para empresário. Ninguém quer dar 20 mil de oferta e quer comandar a igreja. Vai comandar o inferno. Aqui não. Aqui quem comanda é Deus. Curto e grosso. A gente vê um monte de pastor aí amarrado, algemado por pessoas que têm condição, não. Aqui, querido, eu sou liberto e livre em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que deu. Ele que faz, Ele que supre. Amém? Se Deus, Salmo 127, versículo 1, se Deus, em vão, é Deus. É igual eu falo aqui, aí do cara, pô, eu estou trabalhando em 4 empregos, trabalha em 4 porque é tatu. Trabalha em um e deixa Deus fazer. Que o cara acha que ele é bom, ele vai arrebentar. Eu trabalho em 4 empregos. Então vai lá, irmão. Eu sou mais trabalhar em um e ser abençoado. É Deus, irmão. Deus. Se Deus não tiver com a mão aí na tua cabecinha abençoando, não vai adiantar. Amém? Glória a Deus. Então, se coloque debaixo. Saiba o que é paternidade. Isso é muito sério, irmãos.
Imagina uma criança aqui, sem ninguém tomando conta, saindo nessa avenida aí, vai... Que o pai vai lá, tá vendo ela atravessar. Assim é o pai espiritual. Tá vendo o cara fazendo errado? Aqui. Não é aqui, é aqui. É assim que Deus trata.